Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempos. Nesta edição, conversamos com Antônio Gasparetto Júnior. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor do mestrado em Administração Pública na mesma instituição. É um grande estudioso dos temas do estado de exceção, do estado de sítio, sua ocorrência no mundo e no Brasil, e foi sobre esses temas que a gente conversou com ele. Confira. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui em mais um episódio do Tempos e hoje com o professor Antônio Gasparetto Júnior. É um prazer recebê-lo aqui. Que legal que você topou participar com a gente. O Gasparetto, que além de ser uma referência aí nas discussões sobre o tema do estado de exceção, estado de sítio, ele também é podcaster, né? Pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho nas redes, Gasparetto? Muito obrigado, Chico. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês, professor Mac, professor Chico, no podcast de vocês, compartilhando um pouco das reflexões a respeito do estado de exceção. Como o Chico mencionou, tem meu próprio podcast também, que se chama Estado de Exceção mesmo, né? Estado de Exceção, que está disponível nos agregadores de áudio, para a gente debater um pouco sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. E já aproveito também para adiantar o próximo livro que vem a caminho aí, que é States of Exception, uma coletânea que eu organizei com pesquisadores e pesquisadoras de uma grande rede internacional a respeito do assunto. Que legal, Gasparetto. Muito obrigado. Tenho certeza que os ouvintes do Tempos vão ter aqui uma grande entrevista, um grande aprendizado. Será um prazer estar com vocês aqui. Pois é, para a gente abrir aqui as nossas discussões, eu gostaria que você, professor, pudesse trazer um pouco do contexto, quando é que surge aí o estado de exceção, quando é que começa a se falar desse termo, você pode contextualizar isso para o nosso ouvinte? Claro. Bom, de uma forma geral, a literatura define a expressão estado de exceção remontando a um período da Antiguidade Clássica, especialmente no contexto de Roma, da Antiguidade. De uma forma geral, então, a literatura aponta para a manifestação de um estado de exceção na Antiguidade, tendo em vista a suspensão de garantias e um arcabouço jurídico vigente para a solução de algum problema, de alguma crise, de alguma emergência que demandasse esforços especiais, excepcionais de Roma, da cidade de Roma, para a manutenção da sua paz e das suas fronteiras, né, da República, do Império. Bom, é nesse contexto da Antiguidade que surge a expressão de ditadura, inclusive, e a imagem do ditador como uma manifestação política de um ponto de vista positivo, não com uma percepção negativa que nós temos hoje de ditadura e de ditador, esses dois termos. Ditadura, nesse contexto, então, da Antiguidade, representava um período de solução de crise, de uma grave crise, que ameaçava a soberania e a própria existência de Roma e de suas instituições. E ditador, por sua vez, seria aquele agente escolhido por Roma para ser o responsável por conduzir Roma de volta à sua normalidade. E, nesse sentido, alguns casos aconteceram de ditadura, de tempos variados, mas tendo sempre como prazo limite 6 meses de duração, porque era o tempo de campanha que se desenvolvia nas épocas, campanhas de batalhas, que eu quero dizer, né? Então, as campanhas de batalha se desenvolviam por um período de até 6 meses, tendo em vista as condições climáticas, né, de alternância entre as estações do ano. Mas não necessariamente a ditadura precisava durar 6 meses. Ela tinha um tempo limite de 6 meses de duração, mas ela podia durar o tempo que fosse necessário para a solução de determinada crise. Tivemos casos, por exemplo, de em alguns dias o ditador conseguir solucionar o problema de invasão a Roma e entregar o seu cargo de ditador, porque não era um cargo entendido como vitalício ou um cargo a ser usurpado por um governante que permaneceria nele fazendo uso de forças totais a seu favor. Era o uso de força a favor da manutenção da soberania das instituições de Roma. Bom, esse embrião do que nós chamamos de estado de exceção, ele pode ser transportado no tempo para outros contextos históricos para a superação de outras crises que demandam medidas excepcionais em outras formulações jurídicas, né, de outras localidades com o passar do tempo. E aí nós podemos
dar um salto especificamente para a França revolucionária do final do século XVIII, quando ocorreu especificamente a formulação do Instituto Constitucional do Estado de Sítio, pela primeira vez na história, incluído em um texto constitucional. Um instituto que, a princípio, tinha como perspectiva ou como pressuposto ser um instituto constitucional de finalidade militar para o enfrentamento de batalhas e de exércitos inimigos em campos de guerra, fazendo menção de uma expressão que também era vinculada à antiguidade, que é o estado de sítio, né, que faz referência ao fato do exército estar sitiado ou envolto, né, pelo exército inimigo, sem condições de comunicação com o seu próprio exército em outros territórios, né, ou com o seu próprio território para obter ajudas, recursos e suporte no desenvolvimento das batalhas. Essa formulação entre a noção de estado de sítio, que já era uma expressão antiga, de uso antigo em campos de batalha, e uma formulação constitucional para o campo militar, levou à criação de um instituto em 1791, que seria aplicado, então, a partir daquele ano, pelos franceses, como uma proposta de enfrentamento de exércitos em campos de batalha. Tendo em vista que o Estado... Pois não. Desculpa interromper, mas assim, pelo que a gente percebe nessa exposição inicial sua, é que seja na experiência romana, seja na experiência francesa, estamos diante de uma ameaça que é externa e é militar, não é isso? Exato. E depois a coisa vai ganhando outras figuras, outras dimensões. E eu queria confirmar com você outro aspecto que, assim, é interessante você dizer que a ditadura ali no contexto romano tem um outro significado. De qualquer modo, trata-se de algo temporário, né? Claramente temporário, né? Até com um prazo especificado, como você dizia, né? Uhum. Exato. Essa noção de estado de exceção, que parte da antiguidade, então, tem como pressuposto alguns elementos que vão ser replicáveis em outros contextos históricos, em outros contextos jurídicos, que partem do princípio da sua temporalidade. Então, é uma medida excepcional e temporária, que atribui poderes a um representante legal ou a um poder de Estado especificamente, em especial, para solucionar essas crises, que, a princípio, está muito vinculada a uma perspectiva militarizada de enfrentamento do inimigo estrangeiro, mas que, com o passar do tempo, vai se dedicar também ao inimigo interno. Uhum. Então, essas perspectivas vão constituir o arcabouço do que nós denominamos como estado de exceção na literatura. Por isso, esse salto grandioso da antiguidade para a idade contemporânea, né, passagem da idade moderna para a contemporânea na Europa, com a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é o primeiro momento da história em que esse estado de exceção ele é formalizado em um texto constitucional com a denominação de estado de sítio. E, a partir daí, ganha uma referência no campo jurídico para outras constituições de outros lugares aplicarem isso em outras situações também. Mas, como bem disse o professor Mack, a princípio, tendo como perspectiva o enfrentamento do inimigo externo no campo de batalha, e no decorrer das décadas seguintes, ainda na França e ainda durante esse processo revolucionário, a ascensão de Napoleão Bonaparte, a própria França passou a utilizar o estado de sítio, não mais contra o inimigo externo, mas também contra o inimigo interno, os insurgentes, os revoltosos e quem quer que fosse necessário a partir de determinado momento para manter a soberania e o poder e o status quo, né, de quem estava em vigência no poder. É aí que a gente começa a falar, inclusive, da existência de um estado de sítio real e militar, que é aquele efetivamente verificado em um campo de batalha, onde as tropas estão sitiadas pelo exército inimigo, e de um estado de sítio que é fictício ou político, porque ele envolve pessoas ou adversários que não estão cercando as tropas, necessariamente, e ele é politicamente colocado na medida em que há um enfrentamento interno pelo poder, pelo controle do poder. Então, essa ramificação parte também da construção francesa. Isso aí, no caso ali das disputas internas entre jacobinos e girondinos, pode ser muito bem verificado, né? Que eles estão o tempo todo utilizando, hora um, hora outro, estratégias para
tomar o poder ou depreciar. A gente que leciona, né, na educação básica fala muito isso com os meninos sobre a Revolução Francesa. O quanto que esse imaginário ele era mobilizado porque era preciso estar sempre em alerta, porque poderia vir um outro grupo e acabar com os direitos que foram conquistados na Revolução. Sim, e o estado de sítio acabou se tornando um mecanismo, com o passar do tempo, de manutenção do poder de quem estava no poder, né? Porque mobiliza todos os elementos do Estado, toda a força do Estado, a favor de quem já está no poder. E é justamente na década de 1790 ainda que o estado de sítio começa a receber apropriações para o âmbito interno, e não mais só para o âmbito externo. E mais à frente, com Napoleão Bonaparte, inclusive a definição constitucional do Instituto, né, do estado de sítio na Constituição, muda e passa a envolver também as ameaças internas, considerar e praticar isso em larga medida, durante o Império Napoleônico, sobretudo. Por isso, só mais tarde, em 1849, que a França produziria, de fato, uma legislação muito simbólica, tornando muito clara essa distinção entre o estado de sítio real militar e o estado de sítio fictício e político. Então, o momento de nascimento do Instituto é 1791, durante o período revolucionário na França ainda. Mas o momento em que esse Instituto ganha, de fato, uma divisão de sentido é oficialmente pela legislação de 1849 na França. E o interessante é que, a partir dessa legislação de 1849, você tem uma exportação dessa ideia de estado de sítio fictício ou política como o modelo principal para as outras legislações ou constituições do mundo, como vai ser o caso do Brasil, por exemplo, com a Primeira República, quando adota a expressão estado de sítio. Então, essa distinção, ela deixa para trás a lógica militar aplicada a campos de batalha e passa a ser uma ferramenta política muito importante e muito utilizada no decorrer do século XIX pelos poderes políticos constituídos na Europa. Podemos dizer, Gasparetto, que com essa distinção que se consolida em 1849, o estado de sítio se torna algo mais impreciso, esse estado de sítio político ou fictício, né? E aí, portanto, emerge uma zona cinzenta, vamos dizer assim, que sempre a gente se pergunta, né? Qual é o momento, ou entre aspas, qual é a justificativa, né, que é usada para se decretar um estado de sítio? Porque, do ponto de vista militar, parece mais objetivo, né, caracterizar uma situação dessa. Ao passo que as movimentações sociais e políticas internas, elas não são tão precisas como um ataque militar. Uhum. Sem dúvida. A primeira definição de estado de sítio, que constava na Constituição de 1791, era muito técnica. Era muito da técnica militar. Então, o estado de sítio era definido a partir de princípios e noções militares que definiam como era o campo de batalha, como eram as fronteiras de batalha, as praças de batalha durante as eventuais guerras do século XVIII. E o estado de sítio, nesse contexto, seria uma manifestação grave de situação em que se encontraria uma tropa francesa, ou o exército francês, em um campo de batalha. Então, a Constituição definia 3 estados, que a gente pode entender aqui como sinônimos de condição da França na vigência dessa legislação. O estado de paz, que seria uma situação normal, em que a autoridade militar seria responsável pelo campo militar e a autoridade civil pelo governo do país, pelo governo civil. O estado de guerra, quando haveria uma conflagração definida, claro, e aí a autoridade civil e a autoridade militar deveriam agir em consonância, e aí o estado de sítio, seria essa condição extrema, a qual seria colocada o exército ou uma tropa francesa, em que naquela localidade em que ocorresse uma situação desse tipo, a autoridade civil ela cederia os seus poderes todos à autoridade militar. Então, a autoridade militar daquela região decretada como em estado de sítio teria o poder legal acima do poder civil
para tomar todas as medidas necessárias a fim de recuperar a normalidade ou salvar sua tropa ou seu exército daquela condição experimentada no estado de sítio. Então, uma definição absolutamente de técnica militar para ser empregada em campo de batalha. A utilização e a aplicação dessa noção de estado de sítio para o inimigo interno torna, como disse muito bem o MEC, essa noção mais fluida. Porque o inimigo não está em um território específico e, na verdade, está dentro do seu próprio território, né, ao qual você enfrenta também. O inimigo ele tem ideias, mais do que exatamente armas, né, porque são revoltosos, são insurgentes que estão, eventualmente, disputando o poder ou algo do tipo, né, por via da força, ou mesmo por conspirações e tramas possivelmente realizadas. E isso mobilizou a utilização do estado de sítio contra o inimigo interno. Então, lá em 1849, essa distinção ela já estava clara pela prática francesa. A França utilizou largamente o Instituto do Estado de Sítio desde 1791, em grande medida até 1815, com o final do Império Napoleônico, e depois voltou a utilizar, mesmo com a restauração, depois na década de 1840 com a Nova República, né, de 1848, volta a utilizar, e justamente no contexto de um estado de sítio, o Napoleão III deu o golpe de Estado, mais uma vez, para se tornar o novo imperador da França a partir de 1851. Então, percebe-se que o mecanismo ganha uma utilização que é muito mais subjetiva, né, sendo aplicada aos adversários internos que colocam em risco a estabilidade e o status quo do poder que está definido, né, e ameaçam, de alguma forma, as instituições nas mãos de quem detém o poder nessas instituições. Esse modelo de estado de sítio mais político e mais fictício, ele ganhou a Europa e ganhou muito, em grande medida, a América do Sul, chegando pela primeira vez aqui na América do Sul, na Constituição chilena, na década de 1830, e sendo largamente utilizado também pelo Chile, que acrescentou, por sua vez, a definição de suspensão da Constituição, da própria Constituição. Porque o estado de sítio, a princípio, definia a suspensão de algumas garantias constitucionais na vigência da exceção. Mas a Constituição chilena determinava a suspensão da própria Constituição. Daí a gente tem, então, um alargamento do poder estabelecido àquela autoridade que concentraria os poderes na vigência do estado de sítio para enfrentamento dos seus adversários e manutenção do status. Esse modelo seria replicado depois na Argentina, também durante vários anos, utilizando amplamente o estado de sítio até 1930, e, por fim, na América do Sul, como um grande exemplo, ainda no mesmo século, o século XIX, o Brasil ingressaria nessa tendência também, ainda que um pouco atrasado em relação ao Chile e à Argentina, mas ingressaria nessa tendência a partir da Constituição Republicana de 1891. Que estabeleceria o início do período da Primeira República, que foi, então, o período que mais largamente utilizou o estado de sítio na história do Brasil. Foram 44 decretos de estado de sítio entre 1891 e 1930. Muito interessante, Gasparetto. Legal que o MEC é professor de Brasil República. Eu também leciono, mas eu sou um jovem professor, né, se comparado aí à experiência que o MEC tem em República. Eu vou lecionar a disciplina de Roma, e é legal que tem essa associação da antiguidade com a contemporaneidade, da presença desse conceito na história das repúblicas, né? E quando você fala sobre a visão positiva em Roma, como não pensar nos generais que vão emergir aí e que vão posteriormente ganhar até no imaginário uma imagem muito construída positivamente, né? O caso do Mário, do Sila e principalmente do Júlio César. Mas já aproveitando que você trouxe a discussão para o Brasil, comenta um pouco para a gente sobre essa história do estado de exceção no Brasil, a trajetória do conceito aqui. Sim. Deixa eu propor uma... Não sei, Gasparetto, o que é melhor, mas o que me ocorreu é o seguinte. Antes de você falar
da trajetória do estado de sítio nas constituições brasileiras, na nossa história. Você poderia comentar sobre dois autores importantes no século XX, se essa for a melhor sequência, né? Nesse debate, que é o Carl Schmitt e o Agamben, né? Que trazem discussões. Mas, repito, se lhe parecer melhor neste momento, né? Porque aí a discussão vai ganhar outros contornos, não é verdade? Sim. Bom, se me permitem, então, deixa eu só fazer uma amarra em como que estado de exceção e estado de sítio exatamente se conectam, né? Ótimo. Porque nós temos um arcabouço de ideias e pressupostos que vem da antiguidade, que nos definem o que nós chamamos de estado de exceção na literatura, inclusive o que está na obra de Carl Schmitt, de George Agamben, do alemão, do jurista alemão e do jurista italiano, né, que são duas grandes expressões a respeito dos estudos sobre estados de exceção. Então, esses grandes pressupostos que vêm da antiguidade, que envolvem a temporalidade, a suspensão de direitos, o uso contra o inimigo externo para a superação de uma grave crise, são os elementos básicos que definem a manifestação do que denomina-se como estado de exceção na literatura especializada sobre o tema. No entanto, a experiência francesa do estado de sítio constitucionalmente definido em 1791, atribui uma forma específica de manifestação de estado de exceção enquanto legislação. Então, o estado de exceção envolve o estado de sítio, mas o estado de sítio não é a integridade do estado de exceção, é uma parte dele. Porque o estado de guerra também é uma manifestação de estado de exceção, né? E com o passar do século XIX, do XVIII para o XIX, novas abordagens de estado de exceção foram introduzidas como estado de emergência, estado de alarma na legislação espanhola, né, estado de urgência, que apareceria no século XX na legislação francesa. Então, todos esses termos representam manifestações de estado de exceção na medida em que eles são minimamente iguais nos pressupostos de temporalidade, de enfrentamento de alguma grave crise, de concentração de poderes em algum agente executivo para poder solucionar e enfrentar aquela crise e retomar a normalidade. Então, se viermos para o Brasil, nós temos ainda o acréscimo de expressões como intervenção federal, como estado de defesa, que estão na nossa Constituição de 1988, né? Também como a garantia da lei e da ordem, as GLOs, que são também manifestações de estado de exceção, fazendo parte, incluindo todo esse arcabouço. Na trajetória histórica do estudo do estado de exceção, partimos da antiguidade com essas manifestações na ditadura romana, né, de suspensão de garantias, de direitos, para a solução de graves crises, para um momento simbólico da Revolução Francesa, quando há a elaboração de uma manifestação da exceção por um instituto constitucional, e no decorrer dos séculos XIX e século XX, nós temos o acréscimo de outras expressões que mobilizam elementos semelhantes, né? Como já mencionei, temporalidade, enfrentamento de crise, concentração de poderes, para o enfrentamento de graves ameaças. Então, é assim que essas coisas se amarram no passar do tempo. E diante disso, nós temos, então, dois grandes teóricos, né, que debatem a questão do estado de exceção, que são, no início do século XX, o Carl Schmitt, o jurista alemão Carl Schmitt, e, no final do século XX, sobretudo, o jurista italiano George Agamben. Então, o Schmitt está localizado temporalmente, né, no início do século XX, quando ele produz uma tese de doutorado tratando de temas que são próximos ao estado de exceção, mas, sobretudo, ele passa a escrever sobre o estado de exceção e refletir sobre o estado de exceção a partir da década de 1910 e com o seu trabalho mais famoso da década de 1920, que é justamente a ditadura, onde ele retoma a noção de ditadura romana em seu aspecto positivo, lembrando mais uma vez que até aquele momento a ditadura tinha uma conotação positiva, né, de enfrentamento de crise e solução de problemas, e passa a discorrer sobre as suas formas de ditadura que propõe como jurista.
né, a ditadura comissária e a ditadura soberana, suspendendo a normalidade para enfrentamento de crise ou refazendo toda a normalidade para a superação de uma crise. Diferença entre ditadura comissária e ditadura soberana. Os seus argumentos, seus pressupostos, inclusive, seriam muito benéficos ao discurso nazista da década de 1930. E por isso o Carl Schmitt foi até associado, inclusive foi membro do partido, né, nazista. Mas depois nós vamos marcar um episódio só para você falar do pensamento de Schmitt, viu? Tudo bem. Tudo bem. Chico. O Schmitt, muito associado ao pensamento, às ideias nazistas, por conta disso, porque ele dá embasamento teórico, jurídico para uma ditadura, né, para uma ditadura reformuladora da Alemanha, que seria, no que ele constrói como teoria, uma ditadura soberana, que desfaz a ordem vigente para criar uma nova ordem, né, que solucionaria uma crise. Ele é um dos pensadores naquela conjuntura que ajuda a consolidar a ideia de que o liberalismo político não funcionava, né? Sim. Uhum. Mas aí, como eu dizia, é tema para um outro bate-papo. Desculpa, Gasparetto, pode prosseguir. Tranquilo, o Schmitt era um antiliberal, né? Ele entendia o liberalismo e a democracia, sobretudo a democracia, como um regime de palavrório eterno, onde debatia-se muito e resolvia-se pouco, e é por isso que ele é tão, como um teórico, jurista, conservador e autoritário, ele é tão afeito, no início do século XX, a decisões mais imediatas, né, com um perfil mais autoritário. Bom, isso não era uma característica do Schmitt somente, né? Isso é uma característica do seu tempo, do início do século XX, quando a noção de ditadura era percebida de uma forma positiva, ainda. Né? Vale lembrar que nos documentos de Getúlio Vargas no Brasil, do governo provisório, de 1930 até 1934, em muitos deles o Getúlio Vargas assinava como o ditador do Brasil, e isso não era nenhum demérito. Né? Isso não era pejorativo, isso ainda era uma perspectiva positiva, porque entendia esse ditador muito como a sua manifestação vinculada à antiguidade clássica em Roma. Né? Até recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso, falando sobre essa mutação do termo ditadura. Né? Originalmente, na antiguidade, como uma manifestação positiva, ditadura e ditador, esse binômio. No decorrer do século XIX, com as ideias de ditadura do proletariado, ela passa a sofrer questionamentos, e o mote do meu artigo foi justamente a incompreensão que se há, né, a respeito da expressão ditadura do proletariado na teoria socialista e marxista, né, e como ela é usada erroneamente nos dias de hoje, porque a tendência de hoje a pensar a ditadura é pensar em algo negativo, né, em algo que não se deseja efetivamente. Mas o contexto de criação da expressão ditadura do proletariado tem o seu vínculo com a antiguidade, de superação de um momento de crise que é uma crise capitalista. Né, levando a sociedade e o proletariado a uma superação da crise. Então, a ditadura do proletariado não é perpétua, é uma ditadura que é também temporária para superar uma crise de uma sociedade capitalista, né, e alcançar, assim, o socialismo e depois o comunismo. Você faz essa abordagem a partir da história dos conceitos, Sim. Gasparetto? Isso. Que legal. Isso. Pois aliás, fala aí a referência do artigo para a gente indicar. Eu escrevi e eu vou divulgar para os meus docentes. Ele está em processo ainda de... não publicou ainda. Eu vou aguardar um pouquinho. Mas ele está quase lá, estou esperando só as confirmações finais. E até chegar, então, ao século XX, quando esse termo de ditadura tem um giro completo, onde ele passa a definir uma expressão, uma manifestação política que é indesejada, é negativa. E o que manifesta essa modificação são as experiências totalitárias da Europa na década de 1920 e 30, especialmente, quando nós temos as experiências do nazifascismo na Europa, resultando no que resultou, como todos sabemos, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, a expressão ditadura não é mais apropriada por ninguém como uma forma valorosa ou como orgulho, né? Como se fazia antes, como o próprio Getúlio Vargas fez no início do seu governo, em 1930, assinando documentos como o ditador do Brasil, e ao final de 45, quando é deposto, ele já ser deposto por ser um ditador.
né, por estar lutando na guerra, enviando o exército brasileiro para a guerra, enfrentar ditaduras na Europa. Mas ao passo em que aqui no Brasil vivíamos uma ditadura com ele mesmo, com Getúlio Vargas. Então, da Segunda Guerra Mundial em diante, a expressão ditadura ganha uma feição absolutamente negativa. Quando se usa a expressão ditadura do proletariado hoje no debate público e político, geralmente se associa a expressão ditadura à noção mais recente que nós temos de ditadura, que é a noção negativa, que foi construída a partir de 1945. Mas nós sabemos que conceitos têm história, né, tem sua historicidade. Então, o momento de criação do conceito não é o momento da metade do século XX e que é um momento que não conhecia experiências totalitárias como nazismo, fascismo ou stalinismo, por exemplo. Né? É um momento de criação em que ideias, teorias estavam sendo formuladas para a superação de uma sociedade que se construía capitalista e criava circunstâncias sociais de distinção com a concentração de riqueza em poucos e a pobreza de muitos, né? E espalhando a pobreza para muitos. Então, diante desse contexto socioeconômico, a ditadura do proletariado seria também um momento de superação de crise, né? Para uma etapa posterior dessa sociedade. E mais uma vez ela aparece aí com uma datação, né? Ela não vai, como você explicou, não vai ficar para sempre, é só um momento de intervenção. Sim, tem sua temporalidade. Né? Então, a ditadura do proletariado também é temporária, ela também deve ser substituída por uma sociedade resolvida, né? Que para a teoria socialista, marxista, é uma sociedade que alcança o socialismo e que tem suas condições para chegar ao comunismo depois, para a teoria. Né? Bom, isso tudo ainda tem a ver com Carl Schmitt, tá? Que eu estou mencionando, porque o Carl Schmitt está falando sobre ditadura e duas novas formas de ditadura, a ditadura comissária e a ditadura soberana, quando ele escreve o seu livro A Ditadura na década de 1920, e que na década de 30 vai embasar teoricamente e juridicamente manifestações nazistas, né? De uma ditadura nazista. Bom, mas ao final do século XX, tá certo? No século XX, nós temos aí o início da produção da obra do George Agamben, que é um filósofo e jurista italiano, que aborda essa temática justamente porque ele retorna aos escritos de Carl Schmitt, e nesses escritos de Carl Schmitt ele encontrou o debate realizado entre Carl Schmitt, um defensor da ditadura soberana e do estado de exceção, que é nessa obra a ditadura, em que aparece a frase mais clássica do Carl Schmitt, que é soberano é quem define sobre o estado de exceção. Né? Então, nesse contexto em que ele encontrou o debate estabelecido entre Carl Schmitt e o Walter Benjamin, que, por sua vez, era judeu e foi vítima do estado de exceção. Né? Então, nós temos aqui um debate que foi travado na década de 30 entre quem formulava ideias defendendo a manifestação do estado de exceção e suas possibilidades jurídicas, né, manifestações técnicas, práticas, legais, e do outro lado, quem vivenciou o estado de exceção do ponto de vista de sofrer suas consequências. O Walter Benjamin ele morreu durante a guerra, né, como um judeu tentando fugir do Holocausto, né, nazista. Então, são duas abordagens sobre o estado de exceção na década de 30 que partem de pontos de vista distintos um do outro. O George Agamben produz a sua reflexão sobre o estado de exceção a partir desse encontro que eu digo de debate de ideias, né, entre Carl Schmitt e Walter Benjamin, e daí que vem as suas reflexões a respeito do estado de exceção, em que ele transporta essas ideias para um contexto posterior, né, que o Carl Schmitt não viveu, e menos ainda o Walter Benjamin, de Guerra Fria, um contexto de polaridade violenta, né, no mundo, em que estivemos próximos de momentos de conflagração, de terrível conflagração entre duas superpotências, e, nesse sentido, surgiram atentados terroristas, ameaças às seguranças nacionais, e cada vez mais mecanismos de exceção foram sendo gradativamente empregados na perspectiva de ceder suas liberdades em troca de sua segurança.
em troca da manutenção da sua vida. Então, fazendo uso desses mecanismos, o George Agamben diz que o estado de exceção se tornou uma pragmática dos governos na segunda metade do século XX, quando as suas aplicações de temporalidade, de uso de recursos excepcionais, suspendendo garantias, passaram a ser práticas de governo, e esses estados de exceção, que antes eram um estado com letra minúscula, que nós podemos ter como sinônimo de condição, uma condição de exceção, passaram a ser estados com letra maiúscula, que nós podemos entender como um regime de governo, um país vivendo uma condição de exceção. Daí a emergência de ditaduras, sobretudo no Cone Sul, né, na segunda metade do século XX, quando nós temos estados de exceção que são regimes de exceção, né, concentrando poderes, restringindo direitos, impondo censura e acarretando, inclusive, na eliminação dos inimigos internos. Bacana, né, Chico? Quando eu crescer, eu quero explicar bem, igual esse rapaz aí. Que aula, hein? Que aula. Mas eu penso que podemos voltar agora àquilo que você fazia, Gasparito, e eu atrapalhei, mas foi bom que a gente pôde ouvir você dar essa aula aí. Que era o que Chico propôs, né, Chico? Sobre essa problemática na história do Brasil, das nossas constituições. Bom, então, a respeito da introdução da noção de estado de exceção na legislação brasileira, ela aparece pela primeira vez, não a expressão estado de exceção, mas justamente a expressão que faz referência à legislação francesa, o estado de sítio, na Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana. A primeira Constituição brasileira de 1824 ainda não fazia menção a estado de sítio, mas já deixava no seu texto a introdução de manifestações de exceção, na medida em que permitia a hipertrofia de poderes que já eram hipertrofiados por causa do poder moderador, né, da Constituição do Império, permitia ainda aumentar mais os poderes do Império para enfrentar os inimigos externos. Inimigos internos. Mas não aparecia nenhuma menção a estado de sítio, ou estado de exceção, ou qualquer termo correlato que possa ser utilizado nas constituições, como eram utilizados aqui nas constituições da América do Sul, como estado de alarma por causa da língua espanhola, né? Ou estado de emergência. Então, essa expressão apareceu claramente pela primeira vez na Constituição de 1891, no seu artigo 80, quando, pela primeira vez na nossa história, passamos a adotar uma expressão de exceção, que vem da legislação francesa, o estado de sítio, e que não fazia menção à Constituição de 1791, em relação a definições técnico-militares, mas fazia menção às definições fictícias e políticas da legislação de 1849. 1791 é uma Constituição, onde aparece a primeira vez o estado de sítio. 1849 é uma lei orgânica que define o estado de sítio na França, com as suas distinções entre real e fictício, entre militar e político. Então, quando ele aparece na Constituição do Brasil, a expressão estado de sítio, ela aparece já tendo em vista a experiência francesa e tendo em vista, sobretudo, a experiência sul-americana, iniciada pelo Chile, explorada largamente pelos argentinos, a partir da Constituição de 1853, e entendida pelos constituintes de 1890 e 91 no Brasil, como um dos motivos para explicar o sucesso econômico da Argentina durante a segunda metade do século XIX. Então, os constituintes entendiam naquele momento que o poder concentrado, a autoridade que era atribuída pelo estado de sítio ao presidente da República na Argentina, criava condições de enfrentamento de tumultos, revoltas, insurreições e qualquer outra circunstância que pudesse colocar em crise a sociedade e a economia argentina. Há um grande espelhamento no que se viveu a Argentina na segunda metade do século XIX para uma reprodução na Constituição Brasileira de 1891. E aí, quando passamos a entrar... Gasparito, isso, aí como o Chico disse, né, eu sou professor de República, isso aí é especialmente interessante nas minhas reflexões, porque a gente habituou a dizer
apontar a forte inspiração dessa primeira Constituição republicana no Brasil na Carta Americana. Sim. Né, Chico? E o que você vem apontando aí é uma influência dos nossos vizinhos aqui. E numa perspectiva nada liberal, né? Está mais aí para uma tendência positivista até, não é isso? Né? Então, uma coisa não exclui a outra, porque, de fato, há uma inspiração enorme na Constituição dos Estados Unidos, tendo em vista que é o exemplo da América, né, das Américas, de Primeira República, de sucesso econômico, de sucesso como país, né, como sociedade, assim entendido pelos constituintes, né, e há uma inspiração, sobretudo, na noção de descentralização do poder. Né? Então, o processo do próprio golpe, que acaba com a monarquia no Brasil, é resultado desse embate entre centralização de poder no Império, na corte, né, e a descentralização das unidades da federação. É isso que está em voga de disputa na passagem da monarquia para a república. E quando isso se transmitiu para a formulação da Constituição, pela Assembleia Constituinte, de um lado, havia a ideia de se manter essa descentralização, em contraposição com o que foi vivido durante a época do Império no Brasil, né, criando uma descentralização que gerou um novo embate, uma descentralização ao nível em que os Estados Unidos praticam, em que há uma confederação, isso, né, em que há uma confederação de estados, né, que participam de uma união, ou uma descentralização que nós poderíamos colocar no meio termo nessa régua, né? Então, um país centralizado, um país federal, né, do federalismo, e um país confederado, como os Estados Unidos, em que os estados têm muito poder, né, muita autonomia para suas próprias legislações, para definir suas próprias leis, mesmo que não tenham coincidência com outros estados, por exemplo. Então, o que acabou vigorando foi, na verdade, o meio termo, o federalismo não tão exacerbado quanto nos Estados Unidos e uma definitiva superação do centralismo político que existia durante o Império. Bom, isso por um lado, que é uma inspiração liberal, né, dos Estados Unidos, que estava vigente na Assembleia Constituinte. Mas, por outro lado, havia uma inspiração conservadora das experiências sul-americanas de realidades um pouco mais próximas da nossa, não só territorialmente falando, mas de países que viveram mais proximamente com conflitos internos, que viveram mais proximamente, como nós, com a escravidão. Não que os Estados Unidos não tivessem tido escravidão também, né? Mas aqui mais próximo de nós, na América do Sul. Essa perspectiva conservadora vem dos nossos vizinhos. E o que os nossos vizinhos usaram para superar as disputas internas e manter a estabilidade da República em seus territórios foi justamente a utilização da exceção via estado de sítio. Foi assim no Chile, durante as décadas de 30 e 40, 1830 e 1840, e foi assim na Argentina a partir da década de 1850 até 1930, seria assim. Mas a inspiração desse conservadorismo autoritário vinha daqui, de próximo de nós. Então, de um lado, nós tínhamos um liberalismo mais econômico, para dar mais autonomia às províncias, nas suas economias e em alguns aspectos políticos, e de outro lado, nós tínhamos um conservadorismo de força, do uso da força, né, para repressão a quem colocasse em risco o status quo, quem colocasse em risco o poder estabelecido. E no Brasil, o estado de sítio vai servir a isso perfeitamente, para aquilo que imaginavam os constituintes e aqueles que estavam no poder. Então, na Constituição de 1891, definia-se estado de sítio como o mecanismo de exceção a ser utilizado em caso de agressão externa. Então, aí é uma abordagem ao inimigo externo, e em caso de comoção interna, que é um termo vago, né, um termo muito amplo, que pode envolver qualquer tipo de manifestação contra o poder estabelecido, a depender da interpretação de quem estava no governo, de quem estava no poder. E assim ele seria manuseado durante toda a Primeira República. Então, durante as 44 vezes que foram decretados o estado de sítio no Brasil, em apenas uma nós tivemos em função de um inimigo externo,
que foi na vigência da Primeira Guerra Mundial. O Brasil foi atacado pela Alemanha e o Brasil declarou no governo Venceslau Braz o estado de sítio por conta de uma ameaça, de um ataque do inimigo estrangeiro, e se preparou para isso. Embora a guerra estivesse muito longe, mas serviu, mais uma vez, à manutenção do poder executivo internamente. E em todas as outras situações, o estado de sítio sempre foi aplicado ao inimigo interno. Então, sempre foi fictício, sempre foi político, sempre foi baseado nesse termo vago de comoção interna ou intestina, como é o nome que se dá na Constituição, comoção intestina, para o enfrentamento de insurgentes, de conspiradores, de golpistas que tentaram tomar o poder ou supostamente tentaram tomar o poder, causando instabilidade interna no Brasil. E quando nós introduzimos esse mecanismo de exceção no Brasil em 1891, ele foi aplicado já no mesmo ano, em novembro de 1891, pelo primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, que se valeu do estado de sítio justamente para fechar o Congresso e para tentar emplacar a sua ditadura, o seu poder centralizado. Lembrando que Deodoro era um monarquista até pouco tempo, antes da proclamação da República, era um amigo de Dom Pedro II, e não conseguiu, durante o seu governo constitucional, a partir de 1891, lidar muito bem com a existência de um Congresso, onde a política ela é negociada, os desejos são negociados, os interesses são negociados. Ele não soube lidar com esse tipo de situação, imaginando reproduzir um poder centralizado durante o seu governo. E, por conta disso, esse enfrentamento chegou a um nível tal que, em novembro de 1891, o Deodoro se valeu do estado de sítio, que estava previsto na Constituição, para fechar o Congresso e tentar impor um governo solo, sozinho. Mas não deu certo. 20 dias depois, dia 23 de novembro de 91, ele foi deposto por um contragolpe. Foi o estado de sítio um dos mais curtos da Primeira República, que durou 20 dias, e que foi um dos dois únicos exemplos da Primeira República em que o estado de sítio não conseguiu preservar o poder de quem estava no poder. Deodoro acabou pedindo as contas, foi embora, renunciou ao cargo e não voltou mais a ser presidente, até porque morreu no início do ano seguinte. E o outro único caso em que o estado de sítio não conseguiria manter o poder de quem estava no poder seria no final da Primeira República com Washington Luiz, que se valeu também do estado de sítio pela primeira vez em todo o território nacional. Então, percebam que o estado de sítio ganhou abrangências enormes. Ele podia ser aplicado não só a uma localidade, uma cidade específica, mas a estados e inclusive ao país inteiro, que foi o que aconteceu no decorrer da Primeira República. Washington Luiz, em 1930, se valeu do estado de sítio para se proteger do avanço do Getúlio Vargas, vindo do Rio Grande do Sul, com a sua aliança, e mesmo assim não conseguiu se preservar no poder, não conseguiu permanecer no poder. Então, curiosamente, os dois estados de sítio da Primeira República que não conseguiram manter o poder de quem estava nele foram o primeiro e o último. Deodoro da Fonseca. Gasparetto, muito legal isso. Eu fiquei curioso agora para saber qual foi o mais longo. Foi o de Arthur Bernardes, de 22 a 26? Com certeza. E a outra curiosidade, qual foi o último decreto de estado de sítio no Brasil? O último foi em 1956. Porque depois da Primeira República, dos 44 decretos da Primeira República, nós tivemos mais 2 apenas. Então, isso demonstra o peso que se dá ao estado de sítio, um mecanismo de exceção na construção da nossa república, da nossa democracia, da nossa política e nossa sociedade. Foram 44 decretos durante o período da Primeira República começando em 89, 1889 até 1930, dá 41 anos de Primeira República. A Constituição de 1891, então 39 anos de vigência da Constituição. Nesses 39 anos foram 2.845 dias em estado de sítio, ou seja, em estado de exceção no Brasil. O que, convertendo em anos, no total, daria um total de mais de 7 anos de vigência de estado de exceção nesses 39 anos de vigência. E espalhando isso pela sua efetiva aplicação, ele seria utilizado por 9 dos 12 presidentes da Primeira República. Aqueles que não utilizaram
que foram Campos Salles, Alfonso Pena e Nilo Peçanha, não utilizaram. Somente o Campos Salles teve um governo completo para poder utilizar, né, porque o Alfonso Pena morreu durante a vigência do seu governo, da sua presidência, e o Nilo Peçanha completou, né, a presidência. Durante o governo Afonso Pena havia uma relativa estabilidade econômica e política, então não houve necessidade de estado de sítio, mas durante o governo Campos Salles, ele mesmo disse em manifestações ao Congresso que poderia sim ter utilizado o estado de sítio, mas preferiu não utilizar e construir uma república mais apaziguadora, mais pacífica. Mas nós sabemos por quê. Né? Existiu toda a construção por trás do governo Campos Salles do que nós chamamos de política dos governadores, né? De um alinhamento entre poder local e poder federal. E a construção dessa política permitiu estabilidade que não havia antes, até o governo Prudente de Moraes, que era antes dele. Então, durante os primeiros governos do Brasil, Deodoro, Floriano e Prudente, nós tivemos guerra civil, revoltas, tentativas de golpe ou de retomada do poder dos monarquistas, ainda que sem poder ou expressão suficiente para isso, mas com o desejo de retomada de poder dos monarquistas. Tivemos manifestações dos chamados jacobinos, que eram tidos como radicais e também precisavam ser controlados, né, por quem estava no poder. Ou seja, tivemos uma tentativa de assassinato do presidente da República, do Prudente de Moraes, em 1895, né? Então, todo um cenário de instabilidade em que o estado de sítio foi visto como uma ferramenta de hipertrofia do poder executivo para superar esse momento instável. E o Campos Salles foi quem construiu essa política dos governadores para poder superar esse momento de instabilidade, e isso sim fez com que ele não utilizasse o estado de sítio, a construção de um novo arranjo político no Brasil para poder manter a estabilidade. Mesmo assim, os governos seguintes voltariam ao estado de sítio. Mas o MEC perguntou a respeito de quem mais utilizou o estado de sítio. Desses 2.845 dias da Primeira República em estado de sítio, 1.287 dias foram só no governo do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes ficou conhecido nos jornais da época como o presidente do sítio ou o calamitoso. Era a forma como ele era chamado nos jornais da época. O governo Arthur Bernardes, de 1922 até 1926. E o governo Arthur Bernardes foi empossado, né, em estado de sítio, transmitido do seu antecessor, o Epitácio Pessoa, para ele, por conta das revoltas tenentistas, né, que haviam estourado primeiro em 22 no Rio de Janeiro, no Forte Copacabana, e depois, em 24, voltaria novamente com uma outra revolta, mas paulista, né, no estado de São Paulo, revolta tenentista no estado de São Paulo. Durante quase todo o governo Arthur Bernardes, o Brasil esteve em estado de exceção. Então, na verdade, a exceção do governo Arthur Bernardes foi a normalidade. Né? 6 meses, ou aproximadamente 6 meses do governo Arthur Bernardes, foram em normalidade, e não em exceção. E todo o restante do mandato, 3 anos e meio, foram em exceção, em estado de sítio. Né? E o Bernardes sempre preocupado e paranoico, inclusive, com a ideia de que tudo isso começou por conta de conspirações que não apoiavam o Bernardes como presidente do Brasil e que queriam o retirar do governo. Essa paranoia permaneceu durante todo o governo Arthur Bernardes. Ele sempre estava convicto de que grupos estavam conspirando para tirá-lo do poder por meio de um golpe e mesmo assassiná-lo, e por isso ele chegou até a espalhar bombas, minas terrestres em torno do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Já nessa época em que os carros já existiam no Brasil, né, já estavam circulando pelas nossas ruas, havia um rigoroso controle de velocidade dos carros que passavam perto do Palácio do Catete, porque ele tinha um medo absurdo e uma paranoia absurda de que havia sempre um golpe sendo tramado contra ele. Então, ele recebeu o país em estado de sítio e entregou o país em estado de sítio. Vocês devem se lembrar do que a gente estava falando aqui agora há pouco, da temporalidade. E essa temporalidade foi completamente banalizada durante a década de 1920, quando Epitácio Pessoa
prolongou o estado de sítio para mais do que previa a Constituição, que era 30 dias, que poderiam ser reproduzidos por mais 2 vezes iguais, de 30 dias. E ele prolongou isso por 6 meses, 1 ano, e depois até transmitiu o estado de sítio para o governo que foi eleito, sucessor, que durou quase todo a República, a presidência do Arthur Bernardes, e que foi transmitido também para o governo do sucessor, o Washington Luiz, que só encerrou o estado de sítio em 1927, quando julgou ter controlado a situação das revoltas tenentistas e das ameaças que o Arthur Bernardes alegava existir no nosso país. Então, disparadamente, quase 50% de todo o estado de sítio que houve na Primeira República esteve concentrado em um único governo, que foi o do Arthur Bernardes. Vamos lá. Muito bem, professor. Olha, uma questão interessante é que, aparentemente, o senso comum costuma associar a ideia do estado de exceção a ditaduras, mas quando a gente analisa bem, compreende que, na verdade, o estado de exceção é um recurso dos regimes democráticos. O senhor pode discutir isso melhor? Pois é verdade. Mas para a gente entender isso com mais clareza, é preciso que a gente tenha em mente a definição do termo estado de exceção, escrito com letra minúscula e com letra maiúscula. Né? Então, quando dizemos estado de exceção com letra minúscula, nós estamos usando um sinônimo de condição, uma condição de um momento sociopolítico de exceção, em que há a necessidade de se preservar as instituições, a soberania, a própria liberdade e a própria existência dos indivíduos que fazem parte daquela comunidade política. Então, essa é uma condição necessária para se recuperar uma normalidade, tal como acontecia na ditadura romana da antiguidade, uma manifestação excepcional de poder para a retomada da normalidade. Ao passo em que, quando falamos de estado de exceção com letra maiúscula, estado com letra maiúscula, nós estamos utilizando aí um sinônimo de país, né, de uma nação, que está vivendo uma condição de exceção em um regime institucionalmente implementado. E por conta da nossa experiência recente, sobretudo na América do Sul, na segunda metade do século XX, nós tivemos muitas manifestações de ditaduras na perspectiva, como nós mencionamos agora há pouco, mais associadas a uma feição negativa, né, a quem ninguém mais quer se associar. Então, essas ditaduras são sinônimos de estado de exceção com letra maiúscula. E as medidas emergenciais são sinônimos de estado de exceção com letra minúscula. Então, quando pensamos em estado de exceção como um regime estabelecido, também temos uma expressão correlata, que é um regime de exceção, que é o caso da ditadura civil-militar no Brasil, das ditaduras militares na Argentina, no Chile, nossos vizinhos aqui da América do Sul, todos que nós podemos mencionar, né? Então, são todas manifestações de regimes de exceção, que são estados de exceção como instituições formalizadas pela excepcionalidade, onde há concentração de poderes, onde há suspensão de garantias, de direitos, ao enfrentamento do inimigo interno, considerado dessa forma, principalmente por associações ideológicas, né, dentro desses contextos. E o estado de exceção com letra minúscula, ele é pertinente a todos os países da contemporaneidade, das legislações contemporâneas, como mecanismos de sistemas democráticos que visam preservar a própria democracia. Nós temos isso na nossa Constituição Brasileira de 1988, que é justamente pós um período de regime de exceção, de Estado com letra maiúscula, em que a noção de exceção permaneceu presente, para construir um regime democrático. O que está na nossa Constituição como estado de defesa e estado de sítio, que são duas expressões de mecanismos de exceção, estão lá presentes para salvaguardar a própria democracia e a própria república, e não para convertê-la em uma instituição ditatorial, como ocorreu na segunda metade do século XX na América do Sul e em outros locais também, né? Mas na América do Sul, mais próximos da nossa realidade. Daí essa distinção e daí a necessidade de atenção ao pensar estado de exceção como um mecanismo de via unicamente autoritária, que não é, né?
é uma manifestação que se faz necessária, muitas vezes, claro que isso é discutível, quando entra quando entra em exercício, né? Mas é uma manifestação que se faz necessária em constituições, em legislações, prevendo situações que não podem ser previstas, né? Porque muitas situações não podem ser previstas especificamente, detalhadamente, no momento de elaboração da Constituição, para o enfrentamento daí 20, 30 anos. Para isso, cria-se um arcabouço de excepcionalidade que permite condições de enfrentamento de graves crises e ameaças. Vivemos isso agora com a pandemia, por exemplo, de Covid-19. Não havia nenhuma legislação que previsse no Brasil um estado de exceção para o enfrentamento de um vírus invisível, né? E, mesmo assim, as pessoas tiveram que ficar reclusas às suas casas, né? Tivemos o fechamento do comércio, o afastamento social, tivemos muitas situações como uma guerra, porque as pessoas estavam correndo o risco de morrer, estava colocando em risco a vida das pessoas. Foi preciso, às pressas, a elaboração de um mecanismo de exceção adaptado à necessidade do momento. Porque o que nós temos em nossa Constituição, que é democrática, é um mecanismo de exceção que prevê ameaças à própria democracia, prevê ameaças à própria existência da República e de suas instituições. Então, esse Estado, com letra minúscula, de exceção, ele é democrático, ele é jurídico, embora essa noção jurídica seja exatamente o que é debatido, em teoria, na literatura da área, mas ele está para a República e para a democracia como uma arma de defesa da sua existência. Enquanto o Estado, com letra maiúscula, como ditadura, está para o país como o seu meio de operação, a sua forma de operação, como um regime excepcional. É essa distinção que há entre as duas coisas. Então, podemos ter manifestações de estado de exceção em democracias plenamente, né? O problema são as formas pelas quais as manifestações de estados de exceção são apropriadas pelos governos estabelecidos. Bom, um outro aspecto que eu queria comentar a respeito do estado de sítio como manifestação de exceção na Primeira República é em relação às vítimas desse estado de sítio. Porque eu espero que tenha ficado claro pela minha fala que o estado de sítio foi utilizado como um mecanismo para preservação do poder de quem estava no poder. Ou em outras palavras, para preservação do poder constituído, né, de quem estava exercendo a presidência da República. Ele foi derrotado com Deodoro da Fonseca e com Washington Luiz, na primeira e na última manifestação do período, mas em todas as outras ele foi vitorioso. E ele sempre serviu de enfrentamento a grupos que representavam alguma forma de ameaça ao poder ou à ordem estabelecida. Eu, em minha tese de doutorado, ao pesquisar o estado de sítio da Primeira República, dividi esse estado de sítio em 3 grandes momentos de enfrentamento do inimigo interno e em 3 grandes grupos de enfrentamento interno. Um primeiro momento eu chamei de enfrentamento dos descontentes, né, que eram aqueles que representavam grupos políticos na década de 1990 que almejavam o poder na Primeira República e não conseguiram o conquistar. Como o caso dos monarquistas, que queriam, na verdade, retomar o poder, né, monárquico no Brasil, dos jacobinos, que queriam, de uma forma mais radical, também acessar e tomar o poder no Brasil. Para o enfrentamento desses grupos, o estado de sítio foi o mecanismo utilizado para reprimir esses grupos que tentavam, na construção da República Brasileira, serem os detentores da República, em um primeiro momento, até o final da década de 1890. No segundo momento da República... Desculpa, fez barulho. Minha cachorrinha derrubou a cadeira. Mas pode continuar? Então, no segundo momento da Primeira República, o estado de sítio foi utilizado contra os populares, contra os indesejados da Primeira República. E aqui nós estamos falando dos ex-escravizados, né? Estamos falando daqueles que eram denominados como vagabundos na Primeira República, né, que não tinham emprego, os capoeiras, que também eram um sinônimo de vagabundos na Primeira República, né, que representavam grupos sociais, prostitutas também,
né, representavam grupos sociais que eram indesejados pela elite que estava construindo a ordem republicana no Brasil. Então, nesse contexto, nós tivemos a utilização do estado de sítio, por exemplo, no caso da revolta da Chibata de 1910 contra os marujos negros no Rio de Janeiro. Esses marujos negociaram com o presidente da República, o Hermes da Fonseca, o encerramento da revolta, solicitando, então, o fim dos castigos físicos, né, mais dignidade. Então, foi uma revolta por cidadania desses indivíduos que sofriam castigos físicos na Marinha, o único lugar do mundo ainda em que a Marinha praticava castigos físicos, como chicotadas, chibatadas, aos seus marujos. Eles estavam em busca da superação dessa situação. E como todos eles eram, ou quase todos eles, em grande maioria, eles eram negros, eles foram perseguidos depois pela presidência da República, pelo Hermes da Fonseca, aprisionados porque foram acusados de terem traído o acordo em uma nova revolta e foram presos, colocados a bordo de um navio chamado Satélite e enviados para campos de concentração que existiam no norte do Brasil. No entanto, nesse trajeto até os campos de concentração do norte do Brasil, eles foram, em grande medida, exterminados, assassinados no alto mar e jogados ao mar, né? Foram executados. Então, na minha tese de doutorado, que virou livro depois, tem lá os nomes de quem executou as ordens, de quem executou as pessoas, né, das pessoas mortas, a quantidade de gente morta na vigência do estado de sítio do Hermes da Fonseca, que deu ordens de eliminar esses marujos indesejados. Não era a primeira vez que o desterro aconteceria no Brasil. O desterro também foi uma prática que foi introduzida na Primeira República, associada ao estado de sítio. Nada mais é do que você mandar o indivíduo para longe do seu sítio político, do seu local político. Isso aconteceu na década de 1890 com deodoristas, durante o governo do Floriano Peixoto, inclusive, em 1892, quando ele mandou lá para o norte do Brasil, nesses campos de concentração também, alguns famosos políticos brasileiros da época. Só que, diferentemente dos marujos, dos negros marujos, da década de 1910, eles eram políticos, brancos, famosos e ricos. Então, nenhum deles foi executado, né? Nenhum deles sofreu violência física nesse período de desterro em outro território nacional. Diferente das camadas mais populares do Brasil, como que envolveram nesse período da segunda fase do estado de sítio, os negros, os anarquistas, né, que também eram perseguidos no Brasil da Primeira República e executados em grande medida. E em um terceiro momento de estado de sítio, de utilização do estado de sítio na Primeira República, nós tivemos o uso do Instituto contra os emergentes, o que eu denomino como emergentes. Aquele grupo político que não fazia parte da geração republicana pioneira, lá da década de 1880 e 90, que estavam construindo a República do Brasil e que estavam em busca de espaço na política, que são majoritariamente representados pelos tenentistas na década de 1920 no Brasil. Então, o estado de sítio foi aplicado contra esses tenentes em suas revoltas, em suas manifestações no decorrer da década de 1920 e, igualmente, eles também foram muitas vezes executados, né, assassinados em confrontos ou em decorrência da utilização do estado de sítio. De modo que, durante esses anos de Primeira República, esses 40 anos, de uma forma mais arredondada da Primeira República, eu calculo, pelos levantamentos que fiz em minha pesquisa de doutorado, com as fontes que investiguei, que o estado de sítio tenha sido responsável são os agentes, mas o estado de sítio tenha sido o contexto que gerou a morte de mais de 15 mil pessoas no Brasil, durante a Primeira República. Elas morreram em decorrência de confrontos, por revoltas, por tramas golpistas, como aconteceu na tentativa de golpe contra o próprio Hermes da Fonseca, nas manifestações dos marujos, dos deodoristas, dos monarquistas, dos jacobinos, dos tenentistas, da população negra de uma forma geral no Brasil, dos desempregados, que eram os capoeiras, os vagabundos, assim denominados, na época. Todos eles foram, de alguma forma,
anarquistas, que eu também já mencionei, foram perseguidos, foram aprisionados, foram desterrados, enviados para territórios do norte do Brasil, onde não havia absolutamente nenhuma estrutura de sobrevivência, além de doenças tropicais, né, que pudesse os matar. E também foram executados por ordens expressas da Presidência da República, que ordenaram uma solução para o problema que era enfrentado com esses grupos indesejados ou ameaçadores da estabilidade da Primeira República. Então, foram muitas as vítimas, que eu estimo serem mais de 15 mil durante a Primeira República, e nenhuma punição para os responsáveis ou os agentes dos atos de execução e perseguição. Durante toda a Primeira República, nenhum presidente foi punido, condenado de alguma forma pelos atos cometidos durante a vigência dos seus estados de sítio, e nem depois. Da mesma forma, nenhum agente de Estado, como militares que executaram os marujos a bordo do navio satélite, nenhum agente de Estado representando o governo, representando a presidência da República, também foi punido ou condenado por qualquer coisa referente às práticas durante a manifestação, a vigência dos estados de sítio na Primeira República. Bom, professor, e o que a gente pode falar, a partir do seu conhecimento sobre esse termo, esse conceito aí, acerca das manobras que o Bolsonaro fez naquela minuta golpista da qual nós tivemos conhecimento, né? O que a gente pode comentar sobre isso? Então, o governo Bolsonaro e seus apoiadores semearam uma interpretação equivocada e proposital da Constituição de 1988, sobretudo no que se refere ao artigo 142, um artigo que há alguns anos já vinha sendo colocado na pauta pública como um artigo que supostamente permitiria ao presidente convocar as Forças Armadas para uma estabilidade da República e o enfrentamento de crises, né? Um artigo de intervenção militar, o que não procede, é uma interpretação equivocada a respeito do artigo 142, em que julgam os bolsonaristas serem as Forças Armadas um poder moderador da República. Isso, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista jurídico, é uma interpretação absolutamente descabida, né? Então, há um consenso no ponto de vista sensato, né, de que isso não se reflete na interpretação correta do artigo 142. E durante o governo Bolsonaro, em específico, já com um presidente militar no governo, os bolsonaristas também e o governo também, eles passaram a mobilizar a utilização do termo estado de sítio, né, fazendo referência à medida de exceção que consta na Constituição brasileira. Bom, então aqui cabe lembrar que a Constituição brasileira possui dois mecanismos de exceção que estão em sequência um com o outro, que são o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa, ele pode ser aplicado ao Brasil em algum território, em alguma localidade, diante de situações críticas, né, mediante a consulta feita ao Conselho da República, ao Congresso Nacional. E o estado de sítio, ele é uma manifestação mais grave do estado de defesa, quando o estado de defesa não é capaz de solucionar as graves crises que colocam em risco a existência da República, das suas instituições, e, mais uma vez, consultado o Conselho, informado o Congresso Nacional, que aprova ou reprova o estado de sítio, ele pode, então, entrar em vigor. Bom, durante uma fase do governo Bolsonaro, sobretudo os 2 anos finais do governo Bolsonaro, houve uma popularização muito grande da expressão estado de sítio entre os seguidores, os bolsonaristas, que, desconhecendo a lógica de funcionamento do estado de sítio, pleiteavam a todo momento do presidente da República a declaração de estado de sítio para combater o que eles entendem como uma ameaça comunista. Uma suposta ameaça comunista. Em alguns momentos tivemos situações... meme, né? Virou meme dos caminhoneiros comemorando
um suposto estado de sítio, né? Acho que em 2022 eles vibram, finalmente nós conseguimos. Cômico, para não falar outra coisa. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso agora. Em alguns momentos a situação chegou a um ponto de tamanha vergonha que os bolsonaristas espalharam entre eles, em uma das manifestações, que o estado de sítio havia sido declarado pelo presidente da República, e eles fizeram uma enorme algazarra, super entusiasmados, porque havia sido uma vitória, o estado de sítio tinha sido declarado. E não é assim que funciona, né? O estado de sítio, para ser declarado, ele passa pelo estado de defesa, que é uma medida inicial de enfrentamento de crises e ameaças, e depois ele chega ao estado de sítio na condição de que o estado de defesa não foi capaz de superar os problemas vigentes durante o estado de defesa. E tudo isso com a participação de um Conselho da República e com a aprovação ou reprovação do Congresso Nacional, né? E quem compõe esse Conselho da República são as forças componentes do Congresso, que incluem situação e oposição. Então, a oposição também tem o seu direito a voto e de conselho, né? Em relação à declaração do estado de sítio. Mais tarde, também durante o final do período do governo do Bolsonaro, apareceu aquilo que foi de mais grave envolvendo a expressão e o Instituto Constitucional do Estado de Sítio, que, na verdade, apareceu para nós, enquanto população, apenas após o fim do governo Bolsonaro. Porque nós sabemos hoje que entre as eleições de 2022, do segundo turno de 2022, e a posse do novo presidente da República, em janeiro de 2023, o governo Bolsonaro, o que indicam hoje as investigações, tramou um golpe de Estado que faria uso de um estado de sítio. Quem está dizendo isso é a própria minuta do golpe, como foi chamada na imprensa, né? A própria minuta do golpe, que apresenta um texto declarando o estado de sítio no Brasil e declarando medidas subsequentes ao estado de sítio, como o aprisionamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, como a suspensão das eleições, como a concentração de poderes na presidência da República, a suspensão das eleições para poder preservar e perpetuar o poder da presidência da República. Ou seja, o estado de sítio também foi um elemento mobilizado durante o governo Bolsonaro como alternativa para o que os indícios apontados nas investigações e na imprensa hoje apresentam como tentativa de golpe de Estado. Então, tradicionalmente, isso partiu do artigo 142, que é da intervenção militar. E, em determinado momento, parece que lembraram-se da existência também do estado de sítio e incorporaram esse instituto ao discurso político e golpista de utilização. O próprio Bolsonaro chegou a mencionar o estado de sítio em algumas manifestações no seu famoso cercadinho, né, declaração de estado de sítio, que ele não queria fazer aquilo, mas poderia, se necessário, declarar um estado de sítio. Então, ele passou também a ser um elemento mobilizado no discurso político para o desenvolvimento de um golpe. O que nós temos no Brasil como experiência histórica é que, com o passar do tempo, com a experiência, sobretudo, da Primeira República, em que o estado de sítio esteve muito presente, as legislações posteriores, as constituições posteriores, definiram amarras um pouco melhores para evitar a recorrência do estado de sítio em momentos posteriores. Mas nós sabemos que também existiam algumas definições na Constituição de 1891 que previam a punição da presidência da República em caso de exageros no uso do estado de sítio, né? Como o caso de assassinatos, de desterros, desaparecimento de corpos de pessoas, também previa punição em relação a isso. E que em um momento da Primeira República, em que o Congresso era dominado por grupos de situação, as punições nunca vieram. E é daí que eu disse agora há pouco que as punições nunca aconteceram aos presidentes da República e aos agentes de Estado que cumpriram ordens
que levaram, muitas vezes, à morte de pessoas durante estados de sítio na Primeira República. Então, isso depende de uma base no Congresso. O que nós percebemos hoje é que não havia uma estrutura golpista estabelecida, solidamente estabelecida, envolvendo elementos e condições que são necessários para um golpe sólido hoje, né, que seria um apoio internacional, um apoio completo, né, ou pelo menos de grande parte das Forças Armadas de se aventurar num golpe, mais uma vez, né, de promover golpes a estilo mais tradicional, com tanques nas ruas, com militares. Então, não havia uma adesão tão grande a essa ideia assim, para além do mundo imaginário dos bolsonaristas. Né? Então, essa adesão não havia por completo. E isso certamente foi o que nos salvou de um golpe. Né? Porque, em outro contexto, com um apoio internacional ao regime que estava vigorando, ao governo que estava em exercício, né? Com uma adesão imediata das Forças Armadas, colocando armas e forças nas ruas para apoiar o golpe, né? E com uma amarra mais precisa dessa construção discursiva de implementação de um golpe, o estado de sítio talvez passasse também pelo Congresso Nacional. Né? Então, nós estamos, por isso, mais uma vez eu retomo a noção de que o estado de exceção, em suas múltiplas manifestações jurídicas, com diversos termos que são possíveis, são elementos constitucionais e jurídicos que estão à disposição de democracias para defender a existência delas, para defender as instituições republicanas, as instituições nacionais. Mas o uso que é feito delas, mediante contextos, conjunturas, pode sim desvirtuar suas consequências. É isso que tivemos na Primeira República como uma experiência que demonstrou haver uma coalizão sólida entre grupos de poder, e aí tem a questão do política dos governadores, que permitiu toda essa amarra, mas que permitiu uma coesão de interesses entre grupos que estavam no poder para o enfrentamento dos adversários e emergentes, e nos diferencia de hoje, em que não havia uma coalizão precisa entre os grupos formadores do Congresso, entre os grupos econômicos internacionais, para apoiar um golpe interno em que uma minuta de estado de sítio como essa pudesse ser apresentada com respaldo e passar efetivamente pelo Congresso Nacional. O que nós vimos foi efetivamente um constrangimento em relação a essa república, porque na falta de apoio e de uma base sólida para sustentar uma medida ilegítima, né, como essa minuta do estado de sítio, houve um recuo do governo em vigor, que preferiu não apresentá-lo, vendo que não teria força suficiente para não o manter. Né? Então, em outro cenário em que essas forças estivessem definitivamente construídas, nós teríamos embarcado num golpe, certamente. E o estado de sítio poderia ter sido, vejam vocês, mais uma vez, a via pela qual o autoritarismo seria implementado no Brasil institucionalmente. Bela análise. Ô, Gasparetto, vou contar uns bastidores aqui da nossa entrevista com a sua colega, a professora Flávia Ferro. Ah, sim. Uhum. Eu não sei se vocês foram exatamente colegas de turma na pós-graduação, mas vocês são do mesmo contexto ali da Federal de Juiz de Fora, não é verdade? Somos, mas nós não fomos da mesma turma de doutorado, mas nós tivemos muitos momentos de convívio. Imagino. E eu estava contando que nessa conversa, nos bastidores da gravação com a Flávia, que ela gravou uma entrevista com a gente aqui sobre o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Aí nós falamos a seu respeito e ela disse: se vocês conseguirem entrevistar o Gasparetto, vai ser ótimo, porque ele é um cara acima da média. Eu estou dizendo para o Chico que, Flávia tinha razão, né? Quem me dera. A Flávia que é muito gentil. Ela é ótima, maravilhosa também. Adoro ela. Muito bom conversar com quem entende, né, Mac? Com certeza. Vamos depois pensar em outra temática para a gente... Muito obrigado, prazer. Aqui, né, dos conhecimentos do Gasparetto.
Então, a gente À vai... disposição, sempre que precisar, à vontade. Então, muito legal, Gaspareto. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo nesse episódio do podcast Tempos. A gente agradece demais a sua disponibilidade, a sua atenção para estar aqui conversando conosco. Obrigado e esperamos uma próxima oportunidade. Obrigado, Gaspareto. Muito obrigado, professor Chico, professor Mac, pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra participar do podcast de vocês. Sempre que precisar, estou à disposição, pode me chamar. E eu só queria indicar aqui mais uma vez, sigam lá também no Spotify, nos agregadores, o podcast Estado de Exceção, para a gente pensar um pouquinho sobre riscos e ameaças às democracias no Brasil e no mundo. E já também anunciar aqui a chegada do meu próximo livro, que é o States of Exception, Fury and Practice, que é uma coletânea internacional com vários pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou o único brasileiro no meio delas, como organizador, com vários temas, né, capítulos abordando as manifestações dos estados, com S plural, dos estados de exceção, em teoria e em prática, e vai ser um livro aberto. Então, me sigam lá no Twitter, que é o Gaspareto, que eu vou postar lá em breve o lançamento do livro, acessível a todos e todas. No mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de poder participar aqui com vocês do podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês e vida longa. Valeu demais. Grande abraço. Abraço.